Oi gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel deste Arquieri e hoje eu trago pra vocês um vídeo dando a minha opinião sobre a mais nova temporada de Miraculous, As Aventuras de Ladybug, a qual, na minha singela opinião, melhorou e ao mesmo tempo piorou a série. E por mais que pouquíssimos episódios dessa temporada tenham sido lançados até agora, e eu nem consegui assistir todos por sinal, eu ainda acho que vale a pena discutir sobre os pontos positivos e negativos que ela trouxe pro desenho. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro que tudo nesse vídeo vai se basear apenas na minha opinião, e eu não julgo você se você discordar de algum dos pontos que eu retratar nesse vídeo. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! Pois bem, meus gatinhos, então vou começar o vídeo falando sobre a parte mais superficial em relação ao desenho, que é a animação e os designs dos personagens. E bom, esse ponto pra mim é uma faca de dois gumes. Na maioria dos detalhes, a animação tá muito bonita, ou pelo menos tá 1000 vezes melhor que em certos episódios das temporadas anteriores. Killing. Porém, em alguns detalhes, a animação me causou uma certa estranheza enquanto eu assistia. Tipo, quando a vítima é akumatizada, ela é coberta por uma nuvem roxa escura, algo que acontece obviamente desde o início da série. Só que por algum motivo, agora na sexta temporada, parece que os caras resolveram fazer essa nuvem escura pela metade da animação. É sério. E isso ficou tão estranho porque parece que o personagem tá coberto por uma gosma estranha e mal feita, pra ser sincera. E tem os momentos em que o jogo de luz e sombra também ficou um pouco esquisito também. Mas comparado a tudo, esse é de longe o menor dos problemas. Agora, falando sobre os designs dos personagens, aí que fica meio complicado. Porque aí a gente entra naquele lance de que tiveram que mudar todos os designs dos personagens por causa do novo programa de animação. Então, é esperado e compreensível que os fãs mais antigos da série fiquem chateados com essa mudança. Eu mesmo fiquei meio triste quando anunciaram que iam trocar os designs dos personagens. Mas com o tempo, eu me acostumei rápido com os novos. E no geral, todos os novos designs são bem bonitos. Quer dizer, quase todos. A Marinette eu achei ok. Ela tá um pouco infantilizada em vários sentidos, mas isso é mais pra frente. Mas de mais a mais, eu curti o novo visual. A Alia e o Nino eu também achei tranquilo, e como super-heróis os novos designs também ficaram super legais, entenderam? Agora, o novo design do Adrien / Cat Noir, pelo amor de Deus, o que fizeram com ele? Ele tá horrível! E logo ele, que era um super modelo, ele era tão lindo, tão shed, tão gatinho, em todos os sentidos. Agora ele tá parecendo uma boneca Baby Alive da Deep Web, cara! Isso é muito estranho, porque os produtores da série afirmaram que nessa temporada os personagens estariam mais velhos. Então por que raios o Adrien tá parecendo 10 anos mais novo do que nas temporadas anteriores, mano? Sem contar os personagens mais secundários, com destaque pra Juleka e pra Rose. Cara, por quê? Qual foi a necessidade de deixar elas todas maquiadas desse jeito exagerado só porque elas são, né? Tipo, na boa, que raios de batom verde é esse na Juleka, véi? Ela ficou tão esquisita desse jeito, cara. E a Rose, mano, ela tá parecendo a Annabelle. Enfim, de mais a mais, a animação tá bonita, apesar de alguns defeitos aqui e ali, e os novos designs estão quase perfeitos. Agora, falando mais sobre os personagens, aí que a porca torce o rabo. Porque uma coisa que eu percebi logo de entrada quando o primeiro EP dublado dessa temporada estreou, no caso, a desenhista, foi como regrediram a Marinette praticamente ao nível de 0 à esquerda. Sério, sem brincadeira, ela tá pior do que na primeira temporada. Ela tá agindo que nem uma criança. Na verdade, eu retiro o que eu disse, porque isso é uma ofensa pras crianças. Mas, cara, ela tá tão infantilizada, tão bobalhona, tão ridícula, que eu nem acho mais graça das palhaçadas que ela faz. Na verdade, eu já não suportava as idiotices dela há muito tempo, mas agora, na sexta temporada, isso ficou muito pior. Porque ela já namora o Adrien, caceta! Não faz o menor sentido ela ficar insegura, desastrada e enciumada, sendo que ela já conseguiu o que ela queria. E não só porque ela já tá com o Adrien, mas também porque depois de tudo que ela passou, no fim da temporada anterior, nos especiais, enfim, na série em geral, ela obrigatoriamente tinha que estar mais amadurecida e desenvolvida. E isso até me lembra como que outros fãs de Miraculous reclamaram disso também e vieram as pessoas encher o saco do tipo: ai, mas você queria o quê? Que ela ficasse tristonha
sonhe a temporada inteira. Não, eu não quero que ela fique triste nem depressiva nos episódios. Eu quero que ela tenha um desenvolvimento decente, que ela mude suas atitudes de guria idiota e chata. Isso é uma coisa básica de um bom desenvolvimento de personagem, ainda mais da protagonista. Ah, mas é um desenho infantil. Meu filho, My Little Pony é infantil, Guarda do Leão é infantil, Blue é infantil, e esses desenhos tiveram um desenvolvimento muito melhor pros seus personagens do que a Marinette teve em 6 temporadas. Sem contar que Miraculous já não é mais 100% livre pra todos os públicos desde a 4ª temporada, então essa desculpa já nem cola mais. E agora, falando do Adrien, mano, além do visual dele tá extremamente infantilizado, ele tá muito nerfado. Antes, pelo menos na 1ª temporada, antes da palhaçada toda dele ser o Sentimonstro, que eu odiei, ele tinha personalidade, tinha opinião própria, escolhas próprias. Agora, ele tá mais sem sal do que Omelete mal temperado, tão sem graça quanto Montanha-Russa sem subida e descida, e tão sem propósito quanto queimar campo com chuva. Porque depois do estrago que fizeram na 5ª temporada, não colocando ele na batalha final contra o Monark, a trama que mantém ele e o desenho em si de pé é esse drama do Adrien não saber quem o pai dele realmente foi, que ok, foi até que bem explorado no episódio Senhor Agreste, mas cara, esse peso cai muito mais na cabeça da Marinette, que é, até onde eu sei, só a nora do Gabriel Agreste, e o ponto de vista dela sobre isso é muito mais focado no desenho do que o lado do Adrien, o filho do bendito patriarca Vinagrete. E assim, eu não tô dizendo que a Marinette não merece atenção, eu tô dizendo que o Adrien merece atenção também, porque desde os primórdios da série, os dois são pintados como uma dupla de protagonistas, sendo eles os portadores dos Miraculous mais poderosos da caixa chinesa. Então por que os escritores insistem em dar tudo que é holofote pra Marinette, que nem tem coragem de ficar sozinha com o próprio namorado, e não dão quase nenhum foco pro coitado do Adrien, que tem um conflito interno muito mais impactante? Mas enfim, tirando os pombinhos questionáveis de cena um pouco e falando mais sobre os outros personagens, eu digo que até agora a construção destes não está nada mal. Tipo, a Sabrina e a Zoe, eu até curti as interações delas no episódio Papai Cop e gostei do desenvolvimento delas, principalmente o da Sabrina. Só que tem muitas coisas nos episódios mais focados nos personagens secundários que, sei lá, parece que são jogados muito do nada. Tipo, aquele cara lá no final de Papai Cop, ou o pai criminoso do Ivan, ou aquela sociedade secreta com que a Natalie conversou no final de um episódio que eu não lembro qual era agora. Tudo parece que simplesmente foi tacado na série do nada, só pra encher em linguiça e tapar furo. Sendo que isso na verdade só serviu pra criar ainda mais furos de roteiro. Mas enfim, então foi isso que eu tinha pra falar sobre os personagens de Miraculous. Agora vamos falar finalmente da parte mais esperada e com certeza a mais importante relacionada à nova fase do desenho. E agora, meus gatinhos, agora sim, eu vou falar do tópico que eu julgo ser o mais importante desse novo momento de Miraculous Ladybug, que é a história. E bom, eu admito que as histórias dos episódios dessa nova temporada, pelo menos os lançados até agora, não estão de todo ruim. Na verdade, a maioria delas estão até que boas se comparadas com as de outras temporadas. Temporada 4. E até agora, a temporada tem pouquíssimos episódios realmente ruins. E os únicos que eu particularmente não gostei de fato foram A Desenhista e Sublimação. E por quê? Exatamente por causa da Marinette, que tá mais pra idiotanete. Olha a proeza que esse desenho conseguiu. A única coisa realmente capaz de estragar um episódio de fato é a própria protagonista, velho. É inacreditável. Mas, mesmo que os roteiros estejam, de certa forma, melhores do que os das temporadas anteriores, em sua grande maioria, ainda assim, depois de tudo pelo que a série passou, depois de todos os conflitos e problemas causados pelas falhas na escrita das 2 últimas temporadas, principalmente, e especialmente depois daquele final, eu confesso que não parece mais Miraculous pra mim. Tipo, talvez seja porque eu tenha crescido e hoje em dia eu não ligue mais tanto assim pra acompanhar a série, mas mesmo que eu ainda me importasse, a essa altura, depois de terem de fato derrotado, entre muitas aspas, o vilão principal da série até então, eu não consigo mais sentir o que eu sentia na infância, de tipo, ficar esperando toda semana um episódio novo estrear e sempre me surpreendendo mais e mais com a série. Porque depois da última temporada, que foi a 5ª, ter sido tão confusa e bagunçada, mesmo que os roteiristas estejam dando o melhor
pra consertar o desenho, eu ainda sinto que não é mais a mesma coisa, sabem? É que nem tipo, sabe quando você quebra um vaso em vários pedacinhos e tenta juntar todos eles com cola? Por mais que o resultado fique bom, ainda assim não é a mesma coisa que era antes. E pior, você sente que poderia ter sido diferente, que o estrago poderia ter sido evitado. É assim que eu me sinto com Miraculous. E eu também sinto que, como o casal que eu esperava que ficassem juntos na infância, vulgo Adrinette, mesmo que tenha decaído muito nos últimos anos, já estejam de fato juntos, e o vilão que eu esperava que fosse derrotado já foi de Vasco definitivamente, pra mim já não tem mais o que fazer, a série clássica acabou pra mim. E outro detalhe é que eu não gosto da Layla como vilã principal. Claro que ela já se demonstrou bem superior em relação ao Gabriel no que tange execução de planos e manipulação das vítimas, mas eu simplesmente não consigo comprar a ideia dela ser a nova portadora do Miraculous da Borboleta e, consequentemente, a nova arqui-inimiga dos heróis. Por quê? Porque eu odeio ela! Tipo, na minha visão, na minha opinião, quando você cria um vilão principal, ele precisa ser, claro, odiável pra você torcer pra ele ser vencido, mas ele também tem que ter um certo carisma pros espectadores gostarem dele como vilão, e o Hawkmoth tinha esse carisma, pelo menos no começo da série. Claro que, conforme o desenho foi passando, ele foi cada vez mais nerfado, e ele nunca foi o vilão mais inteligente de todos, digamos assim, mas cara, ele era icônico demais! Ele tinha presença na série, ele tinha um ar sombrio nas primeiras temporadas, que eu adorava porque era assustador. Ele tinha um ar vilanesco, uma presença sinistra, a dublagem dele era perfeita demais, e a fangirl número 1 do Briggs ataca novamente. Ele era um vilão incrível, e mais, ele tinha uma backstory trágica, ele tinha propósitos nefastos para criar o caos, porque ele não conseguia superar o fato de ter perdido a esposa, dando uma brecha pra gente sentir uma certa empatia por ele, o que não justifica tudo que ele fez, é claro. E o que eu senti pela Layla depois de todos esses anos? Raiva, só raiva. E a única coisa que eu desejei, e ainda desejo pra ela, é só que ela se ferre do pior jeito possível, porque pra mim, ela não passa de uma pirralha invejosa, recalcadinha com a vida, uma cobra peçonhenta que consegue praticamente hipnotizar todo mundo em questão de segundos, porque não é possível todo mundo simplesmente cair na lábia dela e virarem uns cachorrinhos dela do nada, porque sim. Eu nunca gostei dela, eu já gostei até da Chloe, pelo menos antes de estragarem a personagem dela como fizeram na terceira temporada, mas a Layla eu sempre odiei. Por isso eu acho que ela não serve como vilã principal, como secundária tá de boa, mas como principal, Por isso eu acho que Miraculous já podia acabar logo, já podia ter acabado na quinta temporada mesmo com aquele final tosco, porque agora não tem mais o que fazer, as tramas principais já estavam praticamente resolvidas, o vilão foi derrotado, a Marinette e o Adrian já estão juntos, então o que vir daqui pra frente, pra mim é só pura encheção de linguiça pra render a série até a 12ª temporada, como já foi confirmado. Então pra mim, Miraculous tá muito mudado, eu ainda quero acompanhar pela curiosidade, mas eu ainda sinto que não precisavam de estender a série tanto assim. Na minha opinião, a trama mais simples das 2 primeiras temporadas estava perfeita, era só eles terem mantido o ritmo e a série ter um final digno com a derrota do Hawkmoth e os heróis se revelarem e ficarem juntos. Mas não, foi do jeito que foi, e mesmo que os roteiros dos episódios estejam bons, ainda sinto que não era necessário continuarem a série até sabe sei lá quando. Mas enfim, meus gatinhos, então esse foi o vídeo comigo falando sobre a nova fase de Miraculous Ladybug. E claro que tem várias outras coisas nessa nova temporada que eu gostei e outras que eu também não gostei, mas se eu fosse falar de todas elas, esse vídeo teria no mínimo umas 5 horas e o meu celular já tá carregado da quantidade de minutos que esse vídeo tem já. Mas mesmo assim eu posso chegar à conclusão, depois de tudo isso, de que o desenho, como está no título do vídeo, melhorou e ao mesmo tempo piorou nesse novo arco. Mas mesmo assim, me digam vocês concordam ou discordam de mim nos pontos que eu falei? E o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram nessa nova fase de Miraculous? Deixe nos comentários pra eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receberem as notificações se vocês não perderem nenhum vídeo meu e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveita também pra me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos. Eu vou ficando por aqui. Até breve, um grande abraço e tchau, tchau!